Vamos lá então, queridos amigos, vamos retornar aqui aos nossos estudos dos equivalentes jurisdicionais e agora tratando da arbitragem. Pessoal, para a maioria doutrinária, a arbitragem já existe desde 1996, sem sombra de dúvidas que é o equivalente jurisdicional mais polêmico no que diz respeito à sua natureza. Para a maioria da doutrina, a arbitragem é um equivalente jurisdicional. Eu concordo, eu também me filio a essa parcela doutrinária. Alguns entendem que não, que é jurisdição na acepção da palavra. E por uma série de razões, né, pelo que nós temos também na própria redação da 9.307 de 96. A maioria doutrinária, que entende que é equivalente jurisdicional, tem nomes como o professor Humberto Teodoro Júnior, professor Luiz Guilherme Marinoni, professor Vicente Greco Filho. Aqueles que entendem que se trata de jurisdição propriamente, têm como seus defensores o próprio professor Fred Didier Júnior, professor Carlos Alberto Carmona, professor da Universidade de São Paulo, um dos maiores, na minha opinião, conhecedores de arbitragem no Brasil, professor Joel Dias Figueira Júnior. Então, se eu tivesse que responder num concurso público, se eu tivesse que responder isso, provavelmente seria perguntado numa prova dissertativa, numa prova oral, por conta das divergências, eu diria que doutrinariamente, de forma majoritária, volto a afirmar, doutrinariamente, estamos diante de um equivalente jurisdicional. O STJ, pessoal, já oscilou, né? Mas, enfim, apenas para deixar registrada, ou melhor, registrado o posicionamento do STJ nos tempos mais recentes. Tem até um julgado que eu reputo como muito interessante, muito importante, vale a pena a leitura, que é o conflito de competência, o CC 111.230 do Distrito Federal. Podem anotar, depois deem uma olhada, meus amigos. CC 111.230 do Distrito Federal, é de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Segunda sessão do STJ compreende terceira e quarta turmas, né? E esse julgado foi no sentido de que a arbitragem é jurisdição. Então tá, só para ficar bem claro, meus queridos amigos, eu acho que vale a pena nós fazermos essa menção quanto à natureza. Por quê? Porque realmente é o tema mais polêmico, doutrina entendendo de forma majoritária que se trata de um equivalente, e o STJ, ou seja, jurisprudencialmente a gente pode dizer que o STJ trata a arbitragem como jurisdição na acepção da palavra. Bom, pessoal, prosseguindo, né, falando um pouquinho mais no que diz respeito à própria arbitragem, já falei para vocês, nós temos o seu tratamento numa lei federal que é de 1996, modificada substancialmente no final de 2015 pela 13.129. O que a gente pode falar de tão importante da arbitragem, algumas características, né, dessa temática que é cobrada em provas objetivas? Primeiro, o que é a convenção de arbitragem? A convenção de arbitragem é um gênero cujas espécies são a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Cláusula compromissória e compromisso arbitral. A expressão genérica é convenção de arbitragem, essas são as espécies. No que elas se diferenciam? Basicamente, amigos, o importante é nós pensarmos no seguinte, olha, quando é que eu firmo uma cláusula compromissória? Eu firmo previamente ao descumprimento de um ajuste que eu tenha feito com alguém. Então, ela acaba sendo aquela cláusula que designa, isso está no artigo 4º da lei da arbitragem, é a cláusula que designa a intenção das partes de resolver disputas futuras, por isso eu firmo previamente a cláusula compromissória, de resolver disputas futuras por meio da arbitragem. Por isso eu celebro uma cláusula compromissória previamente. Então, vamos imaginar, eu e o Edu, que está aqui comigo, nós vamos firmar um determinado contrato de prestação de serviços. A gente pega a última cláusula do contrato e mencionamos lá nessa última cláusula: caso ocorra o descumprimento de qualquer um dos itens, né, deste contrato, deste acordo, deste ajuste aqui, caso haja o descumprimento de qualquer um deles,
fica eleito o Tribunal de Arbitragem da cidade X para uma eventual resolução do que aqui fora inadimplido, tá certo, pessoal? Então a gente, é como se fosse uma cláusula de eleição de foro, não é como se fosse, mas tem a mesma característica, né? Eu firmar um contrato com o Edu e colocar lá embaixo numa cláusula de eleição de foro, dizendo assim, ó, caso haja o descumprimento desse contrato, nós escolhemos, né, o foro da comarca de Poços de Caldas, por exemplo. Mas aí eu estou falando de, obviamente, buscar o judiciário. Quando a gente fala de cláusula compromissória, a gente está falando de buscar um tribunal de arbitragem, tá certo? Então a cláusula, ela é prévia. E o compromisso arbitral, Maurício? O compromisso arbitral, que é a outra espécie de convenção de arbitragem, vem previsto no artigo 9º da Lei da Arbitragem, ele já é celebrado quando você já tem o desajuste. Você já tem o inadimplemento. Então o compromisso arbitral é aquele ato formal, é aquele ato solene, aquele ato escrito, que vai efetivamente dar início ao processo de arbitragem. Ou seja, é como se fosse um contrato por meio do qual a gente acaba renunciando à atividade jurisdicional estatal, né, relativamente a uma controvérsia específica e não simplesmente especificável. É basicamente dizer o seguinte, olha, eu e o Edu firmamos um contrato verbal, não deu certo, né? Alguém descumpriu esse contrato, vamos imaginar que tenha sido eu, né, Edu? Eu descumpri, e aí a gente faz o quê? Eu e o Edu, nós falamos assim, olha, já que a gente não está conseguindo resolver aqui administrativamente, né, vamos tentar resolver através de um tribunal de arbitragem, que se a gente utilizar a natureza jurídica de equivalente jurisdicional, seria também uma forma de resolução administrativa. Aí eu e o Edu procuramos um tribunal de arbitragem, quando nós chegamos lá, haverá um compromisso arbitral, eu e ele assinaremos, né? É um ato formal, repito, solene, escrito, já houve o descumprimento e nós vamos tentar resolver então, como adultos que somos, vamos tentar resolver através de um tribunal de arbitragem. Dentro desse contexto, amigos, de convenção de arbitragem como gênero, vale destacar que nós temos um artigo muito importante no CPC, que é o 337. Por quê? Porque o 337 traz aquelas matérias que devem ser levadas ao conhecimento do judiciário pelo réu na contestação preliminarmente ao exame de mérito. E a convenção de arbitragem é uma delas. A convenção de arbitragem é uma dessas matérias. Se por acaso o autor buscou o judiciário, mas já existia, vamos imaginar, uma cláusula compromissória, já existia. Cabe ao réu, quando tiver sido, né, na verdade, citado para essa demanda, alegar na resposta, como preliminar de mérito, o seguinte: excelência, não leve essa demanda para frente, porque tem uma convenção de arbitragem firmada. Nós firmamos uma cláusula compromissória. O réu tem a obrigação de dizer isso na contestação. Isso está no artigo, amigos, 337, repito, do nosso CPC. Eu vou ler aqui para vocês, e principalmente, né, os parágrafos que nos interessam. O inciso e os parágrafos, tá? O 337 diz assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, vírgula, alegar. Aí nós temos aqui, inciso 10, alegar convenção de arbitragem. E por que o réu tem que alegar a existência da convenção de arbitragem na contestação como preliminar? Porque se ele não fizer isso, é o que eu vou ler agora, significa que ele está abrindo mão da arbitragem, renunciando e aceitando a jurisdição estatal. Também tem a ver com o princípio da cooperação, que nós falamos no encontro passado. O réu tem que cooperar. Como é que ele coopera? Dizendo, olha, excelência, não é para levar nada aqui adiante no judiciário. Nós já optamos por um tribunal de arbitragem. Aí, desse 337, eu destacaria, meus queridos amigos, os parágrafos 5º e 6º. O 5º dizendo assim, que excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas. Então, a convenção de arbitragem não pode ser reconhecida de ofício, porque o parágrafo 6º diz o motivo pelo qual. Diz assim, a ausência de alegação da
existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Perceberam, amigos? Então isso aqui é muito importante. Sempre que a gente fala de arbitragem, sempre que eu converso sobre arbitragem, eu faço essa referência justamente ao 337. Por quê? Porque é uma temática bastante cobrada, principalmente em provas objetivas. E fizemos a distinção também entre cláusula compromissória, né, e compromisso arbitral. Vale a pena. Para a gente fechar o estudo da arbitragem, pessoal, e a gente passe para os princípios inerentes à jurisdição e depois os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Algumas características da arbitragem importantíssimas. Tá? Eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ver o Maurício. Então agora vamos dar uma olhadinha na tela, tá bom, Edu? Por favor, vamos lá. Para a gente fechar. Muito obrigado, meu amigo. Olha só, a primeira característica, pessoal. A possibilidade da escolha da norma de direito material a ser aplicada. Tudo isso, repito, amigos, está na 9307 de 1996. Segunda característica, o árbitro, né? Exige-se que, para o exercício das funções de árbitro, ele seja uma pessoa física e capaz. Né? Tem alguns tribunais de arbitragem que têm como árbitros, você não precisa prestar concurso nem nada, tem como árbitros juízes aposentados, advogados já com uma boa experiência, também membros do Ministério Público aposentados, atuando como árbitros. Obrigado, Edu. Terceira característica, não há necessidade de homologação judicial da sentença arbitral. Ela produz efeitos imediatamente, tanto que, aí vem a quarta característica, a gente sabe muito bem disso, eu pedi para ele voltar aqui de propósito. Sentença arbitral é título executivo judicial. O rol dos títulos executivos judiciais no 515 é taxativo. O rol dos títulos executivos extrajudiciais, lá no 784, é exemplificativo. O TAC, o termo de ajustamento de conduta, é um título executivo extrajudicial. É um título executivo extrajudicial previsto no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, 7.347 de 85, tá certo? É sempre importante, a gente está falando de arbitragem, mas se puder encaixar alguma outra notícia, alguma outra informação importante, vale a pena, né? Não se esqueçam, sentença arbitral é título executivo judicial. O rol do 515 é o rol taxativo. Voltando lá, Edu, por favor. Muito obrigado. O árbitro pode decidir, mas não tem, a gente sabe disso, o poder para tomar nenhuma providência executiva. A execução da sentença arbitral se dará, por ser título executivo judicial, como nós sabemos, junto ao Poder Judiciário. E finalizamos com essas duas últimas características. A possibilidade de reconhecimento e execução de sentenças arbitrais produzidas no exterior, artigos 34 e seguintes, da 9307 de 96, e a declaração de nulidade da sentença arbitral, artigos 32 e 33. Aqui uma observação, pessoal. Declaração de nulidade da sentença arbitral. Não se esqueçam, nulidade da sentença arbitral por conta das situações previstas no artigo 32 da 9.307. Não é ingressar, o judiciário não vai ingressar no mérito da sentença arbitral, ele nem pode fazer isso. O que ele vai se for o caso, né, se for levado ao conhecimento do judiciário um pedido de nulidade da sentença arbitral, é por conta de ter desrespeitado o que está mencionado no artigo 32, que são alguns incisos relativos à nulidade da sentença arbitral. Um exemplo que acaba acontecendo, um exemplo que é interessante, já chegou ao conhecimento do judiciário várias vezes, eu já me deparei até com esse tipo de situação, é a nulidade da sentença arbitral, porque os árbitros não respeitaram o contraditório. Vejam, não se ingressa no mérito da sentença arbitral, mas sim algum vício formal que tenha sido constatado no procedimento arbitral. E não esqueçam do prazo. Maurício, eu já ouvi dizer, parece que o prazo é de 90 dias. Isso mesmo, queridos amigos. Não 3 meses, 90 dias, que é diferente de 3 meses, todos nós sabemos esse prazo, não é? Tá bom? 90 dias a partir do instante em que há a
notificação, né, ou em que a parte tenha conhecimento do conteúdo da sentença arbitral. Isso aqui é muito importante e eu também não deixaria passar em branco, eu tinha que destacar tudo isso com os queridos amigos. Perfeito? Bom, terminamos os equivalentes jurisdicionais. Vejam quanto tempo a gente levou para falar da arbitragem, pessoal, mas é um tema importantíssimo também, eu não abriria a mão. Agora nós vamos falar de alguns princípios relacionados ao exercício da função jurisdicional, depois dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, e aí a gente consegue encerrar este nosso encontro. Quanto aos princípios inerentes à jurisdição, quais são os princípios que eu gostaria de comentar rapidamente com todos vocês? Nós já falamos do princípio da inércia, a gente já invocou o artigo 2º, aliás, começando esse nosso encontro, a gente fez uma referência. Então, não precisaria falar do princípio da inércia, por quê? Porque já é de conhecimento de todos nós quando nós tratamos do 2º. É um princípio inerente à jurisdição. Um outro princípio, meus amigos, é o princípio da investidura. Maurício, eu já ouvi falar mesmo, me recordo, só pode exercer a função jurisdicional aquele que estiver regularmente investido no cargo, e quem está regularmente investido no cargo é aquele que foi aprovado em concurso público de provas e títulos, isso está no 93, inciso 1º da Constituição, também está investido no cargo aquele indicado por meio do 5º Constitucional, artigo 94, também do nosso texto maior, e aqueles que são indicados para a composição do STJ, são indicados para composição do Supremo Tribunal Federal. Estes são aqueles regularmente investidos no cargo. Só não se esqueçam de uma coisa, pessoal, isso já caiu em prova objetiva. Maurício, você sempre está dando alguma diquinha de prova objetiva, não só, né? Discursiva e oral também. Mas já caiu, já perguntaram se a investidura, para além de ser um princípio inerente à jurisdição, se seria um pressuposto processual de existência ou de validade. Amigos, é de existência. É um pressuposto para existir o processo, não para a validade do processo. Por vezes, o processo, a situação, a relação jurídica processual vai cair nas mãos de um juiz que esteja investido no cargo, mas não tenha, bem lembrado, querida amiga e querido amigo, não tenha competência para atuar naquela matéria. Então, ele está regularmente investido no cargo, por quê? Porque foi aprovado no concurso público de provas e títulos. Só que ele é juiz de uma vara criminal e chegou em suas mãos uma ação de alimentos, ele não tem competência para isso. Por isso, por tal motivo, lembremos, a investidura é pressuposto processual de existência. Pressuposto para existir o processo não significa dizer que o processo esteja válido. Perfeito? Mais um princípio, pessoal, territorialidade. Inércia já foi investidura, territorialidade. Lembremos o seguinte, amigos, quando a gente fala de territorialidade, todo juiz terá jurisdição em todo o território nacional. É o limite espacial sujeito à soberania do Estado. Porém, por uma questão de funcionalidade, considerando o elevado número de juízes que nós temos, ainda não um número suficiente, mas é um número grande, não é? É um número elevado. E considerando também a dimensão continental do território nacional, o exercício da jurisdição que compete aos juízes é delimitado. Ele é restrito a uma parcela do território, conforme, evidentemente, né, de acordo com a organização judiciária daquela justiça em que atuam, sendo essas áreas de exercício de sua autoridade, essas áreas sendo divididas na Justiça Federal em seções judiciárias e na Justiça Estadual em comarcas. Assim, meus amigos, as regras de competência territorial, já que estamos falando de territorialidade, elas definirão um determinado território e, pelo princípio da aderência ao território, a atuação jurisdicional somente será legítima dentro desses limites territoriais. Eu mesmo sou juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e tenho todo o exercício da minha função delimitada dentro do estado de Minas Gerais, mais precisamente dentro agora da comarca de Poços de Caldas,
e mais especificamente numa vara de juizados especiais com competência cumulativa, com competência civil, criminal e da fazenda pública. Mas tudo isso regulamentado pelas normas de organização e divisão judiciária de cada um dos estados, na Justiça Federal, de cada uma das regiões, da Justiça Estadual, perdão, né? Normas de organização e divisão judiciária dos estados na Justiça Estadual e na Justiça Federal, de acordo com as regiões, né? Hoje nós temos 5 regiões, cada uma das regiões da Justiça Federal com suas normas de organização e divisão judiciária. Bom, meus queridos amigos, mas nós temos mitigação. Então, um ponto importante a destacar aqui para todos vocês, mitigação do princípio da territorialidade. O que significa isso? Vou trazer 2 exemplos e vocês vão entender perfeitamente. Querem ver, amigos? Primeiro, o artigo 60 do nosso CPC. Imaginem que um imóvel muito grande, de uma dimensão física tão grande que ele ocupe 2 estados, 2 comarcas, né? Imaginem um latifúndio deste tamanho. Pensando no princípio da territorialidade, o legislador estabelece o seguinte no artigo 60. Quando eu tiver uma demanda a ser ajuizada envolvendo aquele bem imóvel, via de regra, nós temos que atentar para o fórum recite, foro da situação da coisa. Eu vou demandar no foro da situação da coisa. Só que esse imóvel é tão grande, tão grande, tão grande. Vocês imaginem um imóvel que ocupe, metade dele esteja na comarca A. Vou pensar em justiça estadual. Metade na comarca B. Se a gente pensar na questão do fórum recite, ambos os juízos têm competência para analisar esta demanda envolvendo aquele bem imóvel. O que é que o legislador fez então? Ele diz o seguinte no artigo 60, pessoal. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, como é o nosso caso, seção ou subseção judiciária, se assim acontecer, pessoal, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Basicamente, amigos, é dizer o seguinte, eu posso demandar qualquer situação envolvendo aquele bem imóvel na comarca A ou na comarca B. Se eu demandar na comarca A, ele se torna prevento e a competência dele se estende sobre a totalidade do imóvel. Vai abranger também aquele espaço físico que ele ocupa na comarca B. Perceberam? É uma mitigação do princípio da territorialidade. Uma outra mitigação, que é bastante cobrada também em provas objetivas, está no artigo 255, cumprimento de mandados por oficiais de justiça em comarcas que sejam muito próximas. Os oficiais de justiça cumprem mandados, que são ordens judiciais. E uma forma de mitigação está aqui no 255, que diz assim, nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Não precisa de carta precatória, repito, meus amigos, nas comarcas contíguas de fácil comunicação e naquelas que se situem na mesma região metropolitana. O oficial de justiça pode ir lá com o mandado e cumprir. É uma mitigação do princípio da territorialidade. Perfeito? Maravilha. Mais um princípio, pessoal. Princípio da indelegabilidade. A gente sabe que o exercício da função jurisdicional não pode ser delegado, cabendo exclusivamente à Constituição Federal estabelecer as funções e direcioná-las aos órgãos que entende competentes. Por isso que o artigo, por exemplo, 109 da Constituição diz lá, compete aos juízes federais ou à Justiça Federal, alguma coisa. É a Constituição Federal que estabelece as funções e direciona aos órgãos que entende competentes. Essa questão da indelegabilidade é tão importante, pessoal, porque quando a gente fala de carta precatória, a gente está falando assim, carta precatória a gente está delegando o exercício das funções. Não. Na carta precatória não é delegação. O professor Fred Didier Júnior fala isso, professor, se eu não me engano, o professor Daniel Amorim Assunção Neves também. Nas cartas precatórias nós não temos delegação. O que nós temos ali são atividades cooperativas, né? É apenas um pedido
de cooperação. É um juiz pedindo ao outro, por favor, pratique um determinado ato. Aí pode ser uma penhora, né? Pode ser uma intimação para uma audiência de instrução que será realizada no juízo deprecante. Então, apenas para evidenciar o que nós estamos falando em relação à delegação. A carta rogatória também, né, quando a gente encaminha para o exterior, né, carta precatória e carta rogatória são importantes. É importante que nós falemos delas. E também, pessoal, quando a gente fala de delegação, eu acho que vale a pena nós mencionarmos o seguinte, né, de indelegabilidade, não de delegação, né, de indelegabilidade do exercício da função jurisdicional. O artigo 93 da Constituição, no seu inciso 11, ele autoriza a delegação da competência do tribunal pleno, né, todos os membros do tribunal, para o órgão especial desse mesmo tribunal, mínimo de 11 e máximo de 25. Isso significa dizer, por exemplo, se a gente pegar o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se tiver que reunir o tribunal pleno toda vez que tiver alguma matéria de sua competência para ser apreciada, vamos supor uma promoção de um juiz, por merecimento ou por antiguidade, se tiver que reunir o pleno toda hora, é uma dor de cabeça danada. A gente tem mais de 120 desembargadores. Vocês imaginem o Tribunal de Justiça de São Paulo, em torno de 400 desembargadores. Então, delega-se para esse órgão especial, mas tem autorização na Constituição Federal, justamente para que ele exerça a competência que era do Tribunal Pleno. Tá bom? E além disso, pessoal, o artigo 93, inciso 14, também, da Constituição Federal, autoriza a delegação a serventuário da Justiça no sentido de praticar atos de administração e de mero expediente, sem caráter decisório. Tanto que o próprio CPC, no seu artigo 203, parágrafo 4º, com base no que a Constituição menciona, ele autoriza a prática de ofício dos chamados atos meramente ordinatórios pelos servidores, atos que só serão revistos pelo juiz quando necessário. Atos meramente ordinatórios compreendem uma juntada, compreendem uma vista obrigatória dos autos ao MP, naquelas hipóteses em que o MP efetivamente tenha que atuar. Tá bom? Então, sobre indelegabilidade, basicamente era isso que a gente tinha para falar em relação ao exercício da função jurisdicional. Mais um princípio, pessoal. Inevitabilidade. Ah, Maurício, inevitabilidade basicamente é dizer assim, ó, as partes vão ter que se submeter ao quanto decidido pelo órgão jurisdicional, ou seja, é inevitável, por força da imperatividade do próprio exercício da função jurisdicional. É uma vinculação obrigatória, é um estado de sujeição das partes, né, dos sujeitos processuais ao conteúdo do comando decisório. A inevitabilidade é isso, ou seja, a situação das partes é de sujeição perante o Estado juiz, independentemente da sua vontade, até porque a vontade das partes será substituída pelo conteúdo do comando decisório. Nunca se esqueçam, amigos, não é a vontade do juiz, quando decide, que substitui a vontade das partes. Amigos, mais um princípio importante a ser destacado, né? O da inafastabilidade. Inafastabilidade do controle jurisdicional. E dentro desse contexto, né, de tudo que a gente já vem falando, eu queria fazer aquela observação em relação à concessão e revisão de benefício previdenciário. São 3 slides que eu preparei aqui para os meus queridos amigos. Depois a gente fecha com o princípio do juiz natural. A gente acaba trabalhando todos os princípios e já falamos dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. São 3 slides. Edu, vamos começar? Primeiro, concessão de benefício previdenciário. Eu havia dito no encontro passado para vocês, olha, em regra, primeiro eu tenho que buscar a resolução administrativamente, tá? Vamos dar uma olhada. São 2 slides. Concessão de benefício previdenciário. Por favor, Edu. Muito obrigado. Aí está, pessoal. Concessão, tá bom? Não revisão. Para que a ação judicial proposta seja conhecida, é necessário que fique comprovado que, primeiro, o autor requereu administrativamente, ou seja, preciso primeiro buscar o INSS, só que ele foi negado. Pronto, está aqui, ó. Então, na concessão, eu tenho que primeiro requerer
administrativamente. A negativa pode ser total ou parcial. Segunda situação, eu requeri administrativamente o benefício, só que o INSS me deu uma resposta, ou não me deu uma resposta, no prazo máximo de 45 dias. Fica melhor assim, né? Não me deu uma resposta no prazo máximo de 45 dias. Pronto, são situações aqui, pessoal, em que eu tenho que buscar primeiro administrativamente. Aí o Edu colocou o outro slide, que são esses dois para concessão, para dizer o seguinte: o benefício pleiteado trata de matéria sobre a qual o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado. Bom, se o INSS já tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado, o que acaba acontecendo então? Aí não precisa primeiro ir no INSS para depois ir ao judiciário. Por quê? Porque ele já tem posição consolidada nesse sentido. Qual a conclusão que a gente chega, pessoal? A conclusão é a seguinte: em regra, é indispensável o prévio requerimento administrativo. Observação. Só não será, né, obviamente, necessário aqui, ó, nessa situação da letra C. Observação. Não é necessário o esgotamento da via administrativa em si, ou seja, depois que o INSS te disse não, não há necessidade de recorrer administrativamente. Tá bom? Então, em termos de concessão, em regra, eu tenho que pleitear administrativamente, só não preciso pleitear administrativamente nessa situação da letra C. E revisão, Edu? Já tenho um benefício previdenciário, quero rever aquele montante. Vamos dar uma olhadinha? Muito obrigado. Regra e exceção também. Tá aí, ó. Regra, não há necessidade de buscar um requerimento, de formular um requerimento administrativo. Por quê? Porque é só uma revisão. Já foi concedido, eu estou querendo rever. Então não preciso primeiro ir ao INSS. Só terei que ir, será necessário, né, prévio requerimento administrativo, se o pedido envolver apreciação de matéria fática, apreciação de matéria de fato. Amigos, tudo isso já foi resolvido, né, pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já conversou isso quando nós tratamos principalmente do artigo 3º, e para quem quiser depois dar uma olhadinha, é uma decisão do Supremo através do seu pleno, é de 2014, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, é o recurso extraordinário 631-240 das Minas Gerais, tá bom? Então, é importante a gente fazer, eu falei para vocês que nós conversaríamos a respeito da concessão e revisão de benefício previdenciário. Tá aí, meus queridos amigos, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Último dos princípios, né? Falamos da inafastabilidade, agora último dos princípios, a gente tem que conversar a respeito do princípio do juiz natural. E aí, quando se fala de princípio do juiz natural, vem na nossa mente, né, aquela pergunta: juiz natural é uma cláusula que decorre da maior de todas, que é o devido processo legal? Eu entendo que sim, meus queridos amigos. Por quê? Porque a gente não tem previsão expressa da figura, do princípio, né, do juiz natural. Nós não temos. Eu diria que é até, vou um pouco mais além, amigos, eu diria que é uma garantia, o juiz natural, ou um princípio também, não tem problema, alguns chamam de garantia, outros chamam de princípio, que decorre da cláusula do devido processo legal, que não tem previsão expressa, mas que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais. O 5º, inciso 37, e o 5º, inciso 53. O 37, ele diz assim, olha, não haverá juízos ou tribunal de exceção. E o 53 diz que ninguém será processado senão pela autoridade competente. Se eu conjugo os dois, o 5º 37 com o 5º 53, eu consigo compreender o que é o juiz natural. O juiz natural, por conta de nós não termos juízos ou tribunais de exceção, a vedação expressa, o juiz natural é aquele regularmente investido no cargo. E isso nos remete ao princípio da investidura.
E aquele juízo regularmente investido no cargo, ele também precisa ser competente. Esse é o juiz natural, por isso 53, que basicamente diz que ninguém será processado senão pela autoridade competente. Por isso que eu disse que a investidura é o quê, amigos? Pressuposto processual de existência. Eu não vou ter juiz ou tribunal de exceção, só aquele regularmente investido no cargo. E também ninguém vai ser julgado, ou vai ter o seu... Julgado não, ninguém terá o seu pedido apreciado, senão por uma autoridade competente. As regras de distribuição dos processos, né, dos feitos, elas servem exatamente para fazer valer a garantia do juiz natural. O desrespeito que nós tenhamos às regras de distribuição por dependência, o desrespeito que nós tivermos, por exemplo, implica incompetência absoluta. Justamente para você ter o sistema funcionando melhor, é para isso que existem as regras de distribuição. Tá certo? Esse é o princípio do juiz natural e com isso a gente encerra todos os princípios inerentes ao exercício da função jurisdicional, todos que nós já conversamos aqui a respeito. Aliás, Edu, se eu não me engano, nós temos um slide a respeito. Põe na telinha para nós, por favor, com o elenco, né, desses princípios. Opa, muito obrigado. Tá aí, pessoal. Todos que nós vimos, olha, inércia, investidura, territorialidade, indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade ou indeclinabilidade e, por fim, juiz natural. Amigos, agora a gente vai encerrar com os procedimentos especiais de jurisdição, só que voluntária, não contenciosa. O que eu quero falar com vocês a respeito desses procedimentos especiais de jurisdição voluntária? Eu quero dizer para vocês basicamente o seguinte, pessoal. Por uma opção do legislador, nós não estamos falando de jurisdição contenciosa, de lide, de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, carnelutianamente lembrando. Nós estamos falando de jurisdição voluntária. Para o Estado, algumas situações precisam ser chanceladas pelo Estado, homologadas, mesmo que o Estado entenda que ali não haja lide. O Estado quer saber o que quer homologar por razões óbvias. Nós temos procedimentos especiais de jurisdição voluntária previstos no nosso CPC de 2015 e já tínhamos no CPC de 73 também. Tivemos algumas novidades. Todas elas estão ali dentre os artigos 726 a 770. 726 a 770. Por exemplo, continuamos com notificação e interpelação. A alienação judicial continua sendo um procedimento especial de jurisdição voluntária. Divórcio e separação consensuais. A extinção consensual da união estável. Alteração de regime de bens do matrimônio. Herança jacente. Testamentos e codicílios. Bens dos ausentes. Coisas vagas. Interdição. Interdição é uma questão muito séria, né? Porque a gente fala que na interdição, aliás, a gente fala que nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, nós não temos lide. Mas na interdição, aquela pessoa que está sendo interditada, depois que é realizada a sua entrevista, ela pode se insurgir, ela pode impugnar o pedido inicial. Isso é lide, conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida. Ah, Maurício, mas quem está sendo interditado não vai ter como responder depois da entrevista, porque ele já não está mais apto a praticar os atos da vida civil. Nem sempre. E digo de experiência própria. Já atuei em alguns processos de interdição, meus queridos amigos, né? Principalmente no início de carreira, em que a pessoa que estava sendo interditada, quando da entrevista, ela sabia perfeitamente o que acontecia ao seu redor. E impugnou o pedido inicial. Basicamente dizendo que aquele parente que ele estava querendo interditá-lo, assim o fazia para receber algum benefício previdenciário. E a própria pessoa que estava sendo interditada dizia, não há necessidade, eu pratico regularmente os atos da vida civil. Mas enfim, apenas um exemplo. Nós temos também a organização e fiscalização das fundações, é um procedimento especial de jurisdição voluntária. Agora,
nós ganhamos, no nosso CPC de 2015, a ratificação, a confirmação de protestos marítimos e dos processos testemunháveis que são formados a bordo, também são procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Todos estão, repito, entre os artigos 726 a 770. O 725, que é o último dos artigos, que trata das disposições gerais dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, ele também diz, olha, processar-se-á na forma estabelecida nesta seção. Aí ele vem lá com um rol de pedidos, pedido de emancipação, pedido de subrogação, pedido de alienação, locação, administração da coisa comum, uma série de pedidos que estão no rol do 725. O mais conhecido deles é o pedido de expedição de alvará judicial. Todos eles são procedimentos especiais de jurisdição voluntária. A homologação também de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, é um procedimento especial de jurisdição voluntária. São situações em que, repito, meus amigos, o judiciário quer chancelar, quer homologar. Por isso a doutrina diz que há algumas características dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária que precisam ser enaltecidas. Por exemplo, é uma atividade estatal de integração. Por que eu falo de integração? Porque integra a vontade do interessado, mas ao mesmo tempo que é uma atividade estatal de integração, é de fiscalização. Por quê? Porque os efeitos jurídicos almejados somente poderão ser obtidos após a atuação do Estado juiz. Basicamente é dizer o seguinte, se eu quero interditar alguém, voltando ao procedimento especial de jurisdição voluntária denominado interdição, eu preciso levar isso ao conhecimento do judiciário. Então, é a minha vontade, a vontade do interessado, e aí acaba sendo uma atividade estatal de integração. E, ao mesmo tempo, de fiscalização, porque eu só consigo interditar esse meu parente, judicialmente falando, se eu buscar o judiciário. E se ele me der uma resposta. Nomeando um curador, vai nomear um curador provisório, depois vai nomear um curador definitivo, para administrar e, obviamente, atuar em nome daquela pessoa que está sendo interditada e, se for o caso, prestando contas da sua atuação. O Estado quer saber. Tudo bem, está sendo interditado, você é o curador definitivo, vai receber os benefícios previdenciários dele todo mês, mas o judiciário vai falar, quero prestação de contas para saber se você está administrando bem. Essa é uma das características. Atividade estatal de integração e fiscalização. Uma outra característica, a equidade. Só que a equidade hoje, pessoal, ela não faz mais tanto sentido. Talvez para a época em que os procedimentos especiais de jurisdição voluntária ingressaram no sistema, sim, mas hoje não. O que é a equidade? Não observar a legalidade estrita nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária e usar de discricionariedade, sempre decidindo de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade. Isso está no 723, parágrafo único. É outra característica dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Então vejam, atividade estatal de integração e fiscalização. Segundo, a questão da equidade. Terceira característica, procedimentalmente falando, temos regras comuns, do 719 ao 725, e regras especiais, 726 a 770. Quarta característica, pessoal, por força do artigo 721, o MP deve ser intimado pessoalmente para atuar nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, desde que esteja ali presente alguma das situações previstas lá no artigo 178. O MP vai intervir como fiscal da ordem jurídica quando ele é fiscal da ordem jurídica, ele é custos iuris, não é mais custos legis, não é fiscal da lei. Quando houver interesse de incapaz, quando houver interesse público ou social, chamado interesse primário, e nos litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Nessas hipóteses, se por acaso alguma dessas hipóteses estiver presente nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, o MP tem que ser intimado, e pessoalmente. Da mesma forma, já que falamos dessa necessidade de intimação do MP, a Fazenda Pública será intimada sempre que tiver interesse. Está lá no 722.
E já que falamos de MP, não se esqueçam, nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, todos os interessados serão citados e o MP vai ser intimado nas hipóteses do 178. O MP tem um prazo para se manifestar ali, pessoal, que é de 15 dias. Isso está no 721, repito, 721. Ali é prazo próprio, não é prazo em dobro. Maurício, porque o MP tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. Não é, tem o MP, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, mas quando tiver prazo próprio, é próprio. Não há que se contar em dobro. Então o prazo é de 15 dias, tá certo? Agora, amigos, a gente está falando tudo isso de uma forma mais sucinta, né? Porque os procedimentos especiais de jurisdição voluntária são cobrados, mas nem tanto assim. Mas é importante que a gente faça essa revisão. Quanto à natureza jurídica, nós temos duas teorias. E eu vou dizer para vocês qual é a que prevalece. Edu, tem um slide que a gente preparou especificamente. Põe ele na telinha para nós, por favor. Muito obrigado, meu amigo. Olha só, a teoria administrativista, que é a teoria clássica, diz que o juiz não exerce atividade jurisdicional quando a gente fala de jurisdição voluntária. Por quê? Porque nós estamos diante de uma mera administração pública de interesses privados. Essa expressão foi alcunhada por um dos maiores processualistas que nós já tivemos no Brasil, chamado José Frederico Marques. E temos uma teoria que é chamada de teoria jurisdicionalista, ou também denominada revisionista. Então temos a clássica e a revisionista, que diz assim, olha, apesar de contar com peculiaridades que a distinguem da contenciosa, e realmente distinguem, o juiz exerce, sim, atividade jurisdicional. Onde eu coloquei o asterisco, Edu? Na teoria administrativista, clássica. Por quê, pessoal? Porque é ela que prevalece. É a teoria administrativista que prevalece, que foi alcunhada pelo professor José Frederico Marques. Ou seja, a jurisdição voluntária como administração pública de interesses privados é a ideia que prevalece na doutrina brasileira. É claro que a doutrina, ou melhor dizendo, os adeptos, né, da teoria jurisdicionalista, revisionista, esses adeptos, o número vem crescendo nos últimos tempos, pessoal. E eu vou dizer para vocês, basicamente, por quê. Talvez um fator que seja preponderante. Nós tínhamos um artigo no nosso CPC de 73, que era o artigo 1111, que dizia o seguinte, que os procedimentos especiais de jurisdição voluntária não faziam coisa julgada. Esse dispositivo não tem correspondente, ele não foi repetido no CPC de 2015. O 1111 do CPC de 73 não foi repetido no CPC de 2015. Repito, ele dizia que os procedimentos especiais de jurisdição voluntária não faziam coisa julgada. Se ele não foi repetido, qual a conclusão que a gente extrai? Que fazem coisa julgada sim. E a atribuição de se fazer coisa julgada, a característica de se fazer coisa julgada, é inerente ao quê? Ao exercício da função jurisdicional. Se faz coisa julgada, é jurisdição. É uma das características, é uma das partes do conceito de jurisdição, que foi o que nós vimos no início desse nosso encontro. Por isso, os adeptos dessa teoria, né, que nós chamamos de revisionista, jurisdicionalista, esses adeptos estão efetivamente crescendo. Resumindo, pessoal, tudo isso, né, o que a gente pode dizer, então? Repito, já que os atos de jurisdição voluntária agora produzem coisa julgada material. Dentro de tudo isso que já foi falado para vocês, meus queridos amigos, eu penso que nós estamos caminhando para uma permanente revisitação dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Eu não sei se talvez num próximo CPC a gente vai ter um capítulo para tratar dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Hoje, as informações mais importantes que a gente tem são essas aqui. E tem muita gente que diz, né, que não é jurisdição e que não é voluntária, né, que os procedimentos especiais de jurisdição voluntária não tem nada de jurisdição e nada de voluntariedade. Bom, não ter nada de jurisdição dá para a gente discordar, meus amigos, porque tem
fazem coisa julgada, né, material. A gente tem lide, a gente tem conflito de interesses, como eu falei, pessoal, em relação à questão da interdição. O artigo 752, se eu não estiver enganado, do nosso CPC, diz que dentro do prazo de 15 dias contado da entrevista da pessoa que está sendo interditada, né, esse interditando ele pode impugnar o pedido inicial. Se ele pode impugnar, tem lide, tem um conflito de interesses, isso é jurisdição, não é? Então tem mais características de jurisdição. Repito, embora a doutrina diga que não tem nada de jurisdição, como vocês viram, que é uma mera administração pública de interesses privados. Agora, e voluntariedade? Amigos, eu diria que realmente voluntariedade não tem. Por quê? Porque se eu quiser interditar alguém, por exemplo, né, eu sou obrigado a buscar o poder judiciário. Então não tem nada a ver de voluntariedade, não tem a ver com obrigatoriedade propriamente. Mas isso é uma questão, repito, meus queridos amigos, isso é uma questão mais doutrinária. O mais importante é nós lembrarmos da natureza jurídica que prevalece, isso já foi perguntado, né, em provas para as mais variadas carreiras jurídicas, provas objetivas, inclusive, e lembrarmos também das características da jurisdição voluntária, que eu falei, atividade estatal de integração e fiscalização, a equidade, a questão procedimental, a atuação do MP, a atuação da Fazenda Pública quando tiver interesse, essas situações são mais importantes e é elas que nós precisamos relembrar. Tá bom? Amigos, eu estourei demais o tempo, peço humildemente 1000 desculpas para vocês, mas foi um prazer, uma grande honra. Agradeço a todos pela confiança, pelo carinho. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.